Boa noite. Estamos iniciando o programa Pôr do Sol. Hoje já estamos vivendo o sábado. Saímos da sexta-feira às 20 horas e 13 minutos. Já estamos vivendo mais um sábado, o dia que Deus nos deu, porque está escrito no começo da Bíblia, no capítulo 2 de Gênesis, versículos 1, 2 e 3, que diz: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que nele existe. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Então, estamos vivendo este dia maravilhoso que Deus nos deu para descansarmos de nossas atividades profissionais e mantermos um contato mais direto, mais chegado com o nosso Deus. Não é um dia para ficarmos entristecidos, recolhidos, muito pelo contrário. É um dia de alegria, de agradecimento a Deus por ter nos dado esse dia tão especial. Um dia de contatarmos com os nossos irmãos e, como disse, em oração com o nosso Deus. E hoje estamos aqui contando com a presença da senhora Damares. Também estão lhe acompanhando seu esposo, seu Célio Pascoaloto, seus filhinhos, a Celina e o João Pedro. Seu Aldo ali no comando dos trabalhos técnicos, com assistência espiritual da dona Estela, que sempre está aqui acompanhando a nossa programação. A todos, muito obrigado pela companhia. Aos nossos amigos que acompanham através da internet, pela web ADV, Jesus está voltando. Senhores internautas, muito obrigado pela vossa companhia. E vamos iniciar o nosso programa com uma oração, pedindo ao Espírito Santo que esteja conosco durante esse trabalho de pregação da sua palavra. Solicitamos a senhora Damares que faça essa oração. Uma boa noite. Estamos muito felizes também por estar aqui, entrando em contato agora com os nossos ouvintes e celebrarmos mais uma vez a entrada de mais um sábado. Que alegria podermos ter esses momentos de paz, de alegria, de reflexão e recorrermos a um Deus que está sempre à nossa espera e marcou esse encontro para nós estarmos com Ele hoje. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos nos dirigir a Ele. Querido e bondoso Pai, graças nós te damos pelo privilégio, Senhor, de podermos entrar em contato contigo neste momento, celebrando, Senhor, o teu sagrado sábado, a aliança que o Senhor fez com o ser humano. Temos a certeza que o Senhor está agora também junto a nós, porque o Senhor se agrada de estar perto dos teus filhos. E desde o Éden o Senhor nos tem procurado e nos tem chamado. Aonde estás? Que nesse sábado, Senhor, nós possamos também dizer: eis-me aqui, Senhor. Queremos estar contigo. Temos 24 horas para estar à sua disposição, para saber quais são os planos que o Senhor tem a nosso respeito. Sabemos que são planos de paz, planos bem melhores que os nossos. Nos dirige agora, Senhor, que cada ouvinte possa sentir a tua presença, possa sentir a tua paz, o teu amor, que o Senhor gentilmente possa alcançá-los através da tua misericórdia, da tua graça e do teu infinito e maravilhoso amor. Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Vamos iniciando com um hino, louvando o nosso Deus. A senhora Damares pode anunciar para a gente o hino que teremos no início do programa? É um hino muito lindo que fala justamente dessa oração que a gente pode se dirigir ao nosso Deus. É falar com Deus. Na
Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem
Iniciando o nosso programa, ouvimos este belo hino louvando o nosso Deus, o nosso Criador, falando sobre a oração, quanto é importante, quanto é bom a gente orar. Vamos então dando sequência, agora com um assunto muito importante que será abordado pela senhora Damares, importante mesmo. Então pedimos aos nossos internautas que ouçam este assunto que sem dúvida nenhuma trará benefício para a vida de cada um de nós no dia a dia. Intitula-se Os 10 Mandamentos da Boa Saúde, porque saúde é o que todos nós queremos. Então vamos ouvir a senhora Damares falando sobre este importantíssimo assunto. Com certeza. Com certeza. Acho que não está funcionando. É um assunto que nos interessa a todos, né? E independentemente do credo, da religião ou do que a pessoa acredita, eu tenho certeza que é muito importante cuidar do nosso corpo, né? E hoje em dia nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas estão preocupadas em ser fitness, né? Em ter um corpo mais bonito, poder cuidar da alimentação, poder ter uma boa saúde, enfim. Mas além da boa saúde, nós podemos ter também uma saúde boa mental, espiritual. E Deus nos deixou alguns mandamentos para nos propiciar isso. O mundo moderno vive buscando caminhos para encontrar a saúde. E muitos de nossos ouvintes têm escrito preocupados com a sua saúde física. Alguns solicitam que oremos até em seu favor. Outros nos pedem conselhos sobre o regime alimentar saudável e equilibrado, bem como conselhos gerais sobre a saúde. E no programa de hoje, nós vamos apresentar 10 regras para se ter boa saúde. Todos queremos ter saúde e também desejamos boa saúde aos nossos queridos. João, o discípulo amado, em sua terceira carta, no verso 2, assim escreveu ao seu amigo Gaio: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O apóstolo aqui equiparou o seu desejo de bem-estar espiritual com o bem-estar físico. Os gregos possuíam um lema que dizia: mente sadia em corpo sadio. Com os grandes avanços da tecnologia na ciência médica, ficou mais que provado que há um íntimo relacionamento entre o bem-estar físico e o mental e vice-versa. Entre outras palavras, se a mente vai bem, a tendência é que o corpo também esteja bem. Por conseguinte, um corpo sadio será a morada apropriada para uma mente sadia. E foi Jesus quem disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso está em João 10:10. O propósito do Salvador é que tenhamos vida feliz. Não apenas o aspecto espiritual, mas físico também. As Escrituras afirmam que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Em outras palavras, o nosso corpo foi designado para hospedar o Espírito de Deus, o representante de Cristo na terra. Lemos em 1 Coríntios 3:16 e o capítulo 6, versículo 19, o seguinte: Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Sendo que o próprio Deus deseja habitar em nós com a presença do seu Espírito, que é a terceira pessoa da Trindade, deveríamos nos preocupar em tratar bem o nosso corpo e mantê-lo da melhor forma possível. A seguir, vamos passar os 10 mandamentos da boa saúde. E vamos ao primeiro mandamento: respirar ar puro. Nos grandes centros urbanos, com milhares de fábricas e automóveis, o ar se tornou poluído e perigoso.
Há gases venenosos em suspensão na atmosfera em tão grandes quantidades que às vezes torna a vida na cidade desaconselhável. Mas onde encontrar ar puro? Junto à natureza, nas florestas ou no interior, longe de áreas industriais. Vamos ressaltar duas coisas. Primeira, a fumaça do cigarro ou o alcatrão tem efeito tão prejudicial ou até mais que o monóxido de carbono exalado pela descarga dos veículos. Segundo, não basta apenas procurar o ar puro, é preciso saber respirar corretamente para que o sangue seja devidamente oxigenado e revivificado. O segundo mandamento é luz solar. Vivemos em apartamentos, em casas fechadas, em trabalhos e fábricas, em escritórios fechados ou estudando. Milhões não recebem os benefícios da exposição aos raios solares. O sol é poderoso purificador, mata os germes, faz com que o sangue circule pela periferia do corpo, combate o raquitismo, ajuda no crescimento dos bebês e ajuda a fixar a vitamina no organismo. Uma delas, principal, é a vitamina D, né? O melhor período para a exposição ao sol são as primeiras horas da manhã. Por outro lado, a exposição direta e demorada ao sol, especialmente nas horas centrais do dia, é prejudicial à saúde. O terceiro mandamento é a abstinência. Uma vida de equilíbrio e sem excesso é muito necessária. Estimulantes como o chá, o café e o álcool causam sérios problemas. Estimulam o organismo dando a falsa sensação de bem-estar, enquanto o corpo é desgastado. Dá para nós incluir aqui também o chocolate, né? Que até as crianças acabam ingerindo bastante. Embora poucos saibam, quase todos os refrigerantes contêm cafeína, que estimula o sistema nervoso, aumentando a secreção ácida do estômago. O quarto mandamento é exercício físico. Muitos problemas de saúde surgem como consequência do trabalho sedentário. A falta do exercício predispõe o organismo a uma série de males, como a obesidade, né, por exemplo. Quase todos os tipos de exercício físico são recomendáveis, mas é importante ressaltar que devem ser praticados com equilíbrio e moderação, sempre sob orientação e a supervisão médica, especialmente se a pessoa já atingiu mais de 40 anos de idade, que é o meu caso. Os exercícios regulares ajudam a manter a forma, estimulam a circulação, tonificam os músculos e ampliam o prazer da vida. Uma boa caminhada diariamente é uma boa sugestão. O quinto mandamento, regime alimentar equilibrado. Não é tanto a quantidade que é importante, mas a qualidade dos alimentos e a sua utilização com equilíbrio. Porque o nosso organismo necessita receber de modo bem distribuído dosagem correta de proteínas, vitaminas, carboidratos, gorduras e sais minerais. Para qualquer caso de dieta especial, a recomendação é procurar um médico. Os alimentos estão divididos em 3 grandes grupos: o A, que são os construtores, o B, reguladores e C, energéticos. Os alimentos construtores são os que desenvolvem os ossos, os músculos, o sangue, a pele e demais órgãos, e são encontrados no peixe, no fígado, no feijão, na lentilha, na carne bovina, na ervilha, no amendoim, no feijão, no soja, bem como nos ovos, no leite e derivados como a coalhada, o iogurte, o queijo, entre outros. Os alimentos reguladores são os que mantêm o organismo em bom funcionamento e são encontrados nas verduras cruas, no agrião, na cenoura, na alface, no repolho, no rabanete, no salsão, na salsa, na cebolinha, nos legumes, nas hortaliças, entre muitos outros alimentos, entre frutas também, que tem o abacaxi, tem a uva, a melancia, a banana, o abacate, entre muitos outros. Deus mesmo já proporcionou muitos alimentos numa dieta rica através dos alimentos da natureza.
Os alimentos energéticos são os que dão energia e calor. Eles são encontrados nos cereais, no milho, no trigo, na aveia, no centeio, na cevada, no arroz, nos tubérculos como as batatas, na mandioca, batata doce, nas gorduras como óleo, margarina, manteiga, no mel, no melado e no açúcar. O equilíbrio no uso dos alimentos é que é o principal fator essencial na manutenção da boa saúde. O sexto mandamento é o uso da água, e a água deve ser tão pura como o ar. Deve-se ingerir diariamente 6 a 8 copos, de preferência fora do horário das refeições, para não atrapalhar a digestão, né? O sétimo mandamento é a higiene pessoal. Deve-se dar atenção ao cuidado externo do corpo, é água por dentro e água por fora também, né? Tanto no que diz respeito à aparência quanto à saúde. O vestuário deve ser sempre limpo, confortável e o banho diário é indispensável, bem como a higiene bucal. Uma pessoa asseada é saudável e é mais respeitada. O oitavo mandamento é bem de encontro com o nosso pôr do sol, né? Que o sábado já é o dia do repouso, né? O oitavo mandamento é justamente o repouso. O repouso do sono é indispensável e deve-se separar religiosamente 8 horas para dormir cada noite. E está ficando isso cada vez menos, né? As pessoas, ainda mais agora com o horário de verão, muitas estão sem conseguir regular o sono. É durante o sono que o corpo se recupera e que as células nervosas se recondicionam. Dormir cedo e levantar cedo é uma prática muito saudável. O nono mandamento é o descanso. As pessoas que procuram ganhar a vida em poucos meses trabalham desordenadamente sem parar. Isto destrói o organismo. É necessário tomar um tempo para dormir diariamente, tempo para recriar no descanso semanal e o tempo para descansar nas férias anuais. Porque muitas pessoas a gente conhece que também não tiram nem férias, né? Vão acumulando trabalho e não tiram nem férias para poder ganhar um pouquinho mais. Isso o corpo mais tarde vai cobrar e vai cobrar alto, né? Um valor muito alto. Devemos viver de modo equilibrado, tendo tempo para trabalhar, tempo para pensar, tempo para sorrir, tempo para recriar. Como diz a Bíblia, existe tempo para tudo, né? O 10º e último mandamento é um dos mais importantes, que deveria ter sido colocado talvez em primeiro, que é a confiança em Deus. Na vida moderna há muitas tensões e preocupações, muitas angústias e a falta de paz. As preocupações desnecessárias envenenam a mente, enfraquecem o corpo. A única solução é confiar em Deus. Aquele que nos criou vai suprir todas as nossas necessidades. Se confiarmos nele, ele tudo fará por nós. E se o colocarmos em primeiro lugar na nossa vida, ele promete conceder-nos tudo o que nós carecemos. Então, finalizando, né, os 10 mandamentos da boa saúde, seria bom que nós, para nosso próprio bem, colocássemos em prática, né? Porque eles não são difíceis, porque o que Deus nos pede nunca é uma carga que nós não possamos carregar, nunca é algo que a gente não possa fazer. Então, só tem que ter o hábito, né? Tem que criar o hábito para mudar, tirar velhos hábitos maus que nos prejudicam, que tiram a nossa saúde, a saúde do nosso corpo, a saúde do nosso espírito, e nos fortalecer obedecendo aos mandamentos de Deus, também na nossa saúde física. Muito bem, então esse trabalho que a senhora Damares fez e apresentou aqui para a gente sobre os 10 mandamentos da saúde. É importante realmente cuidarmos da nossa saúde, né? Da saúde física e espiritual. Inclusive, nos livros da Bíblia, em Levítico e Deuteronômio, nós temos colocações feitas. Lógico, esses livros foram escritos por Moisés, mas com inspiração de Deus, onde é falado sobre alimentação. No livro de Levítico, nós temos no
capítulo 14, se não me falha a memória, no capítulo 14 ou capítulo 11, no Levítico é capítulo 11, que fala sobre os alimentos, né? As leis sobre os animais limpos e impuros. Aquilo que a gente deve, que a gente pode comer, que não vai prejudicar a nossa saúde. Então está no livro de Levítico, capítulo 11. E no livro de Deuteronômio, no capítulo 14, também leis sobre os animais limpos e imundos. São 2 capítulos de 2 livros diferentes da Bíblia, mas que um confirma o outro, né? Que nos indica os alimentos puros e impuros, aqueles que podemos comer, que beneficiam a nossa saúde, e ainda lá em Isaías também, né? Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 65, versículos 3 e 4, nos fala sobre isso, né? Livro de Isaías, vejamos aqui capítulo 65, versículos 3 e 4, falando sobre os alimentos puros e impuros, aquilo que a gente pode, que a gente deve comer para a nossa saúde. Então é importante que a pessoa até procure na Bíblia, procure ler, se orientar, como a gente sempre diz, a Bíblia é o manual do ser humano. Ali temos tudo em termos de orientação espiritual e também para a nossa saúde. É importante que se estude a Bíblia. Muitas vezes as pessoas, por comodismo, preferem ouvir seus líderes espirituais ou qualquer outra pessoa, e não vão buscar a verdade dentro da Bíblia. Às vezes as pessoas distorcem para justificar aquilo que estão fazendo de errado. Mas o importante é que a gente vá para a Bíblia, que a gente estude. Porque Jesus mesmo falou, e está escrito no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29, Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. Então vamos procurar não errar, vamos em busca da informação certa, aquilo que Deus quer para nós, que ficou escrito aqui no nosso manual do ser humano, ou manual da salvação, a Bíblia Sagrada. Damares? Em outra passagem também ele nos diz, né? O meu povo sofre por falta de conhecimento, né? O conhecimento é muito importante. A gente não deve, como o senhor mesmo falou, né? Ficar acreditando no que as outras pessoas falam. Se a gente tem a oportunidade de pegar uma Bíblia e lê-la e descobrir por si próprio, né? Porque a Bíblia está bem acessível, né? Tanto até a falada, para quem não pode ler. Temos também recursos da Bíblia online, né? Exatamente isso. Precisamos buscar a verdade. A verdade está na Bíblia. Aquilo que estiver escrito ou falar indiferente da Bíblia não é a verdade. Porque as pessoas realmente, a maioria é comodista, né? Para mim, muita gente já disse, quando fiz uma pesquisa, que escrevi um livrinho muito simples, mas assim, tipo orientação inicial para quem quer conhecer a Bíblia e não quer ler toda a Bíblia, porque às vezes a pessoa pensa, esse livro grosso, de letrinha pequena, só de olhar a gente já cansa. Então procure um curso bíblico. A Igreja Adventista tem cursos bíblicos até que apresenta por assuntos, não é? Uhum. Tem muitos cursos que começam esclarecendo o que é a Bíblia, o que fala a Bíblia, o bem que nos faz a Bíblia. E assim vai tratando de assuntos, entra no assunto da alimentação, da convivência, do amor ao próximo, da convivência familiar, que são orientações necessárias para o nosso dia a dia, né? E também esses cursos bíblicos a Igreja Adventista tem à disposição. E nesse livrinho que eu falei aqui, a gente pode ver aqui pelo... Damares deve ter um, né, Damares? Sim, tenho sim. Que fala sobre assunto, por exemplo, o que é a Inquisição, o que é a confissão, o perdão de Deus, o nosso perdão, o arrependimento, o batismo, o que é boas obras e caridade, tudo se referindo à Bíblia. O assunto é pego e vai direto na Bíblia para estudar. Então, inclusive, a gente fala nesse livro, recomenda que as pessoas leiam esse livro com a Bíblia ao lado, para conferir. A gente não quer que pensem que aqui está a opinião da gente. Com certeza. Então nós temos à disposição esse livrinho, já distribuímos para diversas pessoas, né? Por que vivemos, que é um assunto importante, né?
Mas vamos ouvir mais um hino louvando o nosso Deus aqui na nossa programação. Agora, Canção da Vida. Ouvimos então mais um hino em louvor ao nosso Deus, aqui no finalzinho do nosso programa Pôr do Sol de hoje, que já estamos vivendo o Santo Sábado, que foi nos dado pelo nosso Criador. Agradecemos a companhia dos nossos amigos internautas, também das pessoas que estiveram aqui conosco, a senhora Damares, seu Célio, Pascoaloto, seus filhinhos, a Celina e o João Pedro. A dona Estela, que está sempre aqui dando seu apoio, e o seu Aldo ali nos controles técnicos. A todos, muito obrigado pela presença. E vamos fazer uma pequena oração agradecendo a Deus esta oportunidade que tivemos. A Damares vai fazer a sua despedida também e acrescentar algo mais. Eu gostaria só de também aproveitar o momento e agradecer a Deus também pela vida da minha mãe, que hoje ela está completando mais um ano de vida, né? No dia 16 de fevereiro, ela tem a grata satisfação de completar 83 anos hoje, né? E agradecer a Deus porque ela tem sido uma bênção na nossa família. E até quando nós estávamos falando sobre Bíblia, eu lembrei de um fato muito importante, que quando a importância de buscar a verdade, né? Porque a mãe e o pai, eles não tinham nenhum conhecimento bíblico e nem religioso, né? Eram pessoas totalmente fora desse meio, né? E eles foram inseridos através de um acaso. A minha mãe viu que a minha tia havia colocado num monte de lixo no fundo do terreno uma Bíblia. E ela achou muito interessante aquela Bíblia jogada lá, um livro tão bonito. E ela despertou o interesse e ela foi lá e disse: por favor, se você não vai fazer nada com aquele livro que está lá, que é uma Bíblia, eu gostaria de pegar. E a minha tia deu para ela, porque ia
pro fogo mesmo, então ela deu para minha mãe. E essa Bíblia foi a salvação da nossa família, porque a partir daí ela começou a ler, ela leu toda a Bíblia e se apaixonou pela verdade, né? E essa verdade chegou a nós até hoje. Então eu gostaria de agradecer muito a Deus, porque a minha mãe nos colocou no caminho da verdade, no conhecimento da Bíblia e do conhecimento por consequência do nosso Deus. Eu agradeço muito a Deus pela vida da minha mãe e da minha família. Muito bem. E parece que tinha um casal também essa semana que estava comemorando bodas. Quais seriam as bodas comemoradas, senhora Damares? Sim, nós estávamos felizes também, porque o meu esposo também fez aniversário essa semana, que foi o dia 13 de fevereiro, né? Ele fez, e juntamente com o aniversário dele, a gente completou 20 anos de casado, que são as bodas de porcelana, né? Então ele ganhou o casamento de presente de aniversário? Sim, mas os dois ganhamos, né? Porque eu também ganhei ele e é uma bênção na minha vida. Graças a Deus a gente constituiu uma família feliz, uma família que Deus, eu tenho certeza que está sempre entre nós. E é notável essa felicidade. A gente vê as crianças, a senhora, o seu Célio, sempre naquela união, uma coisa bonita, né? Deus que seja louvado. É de exemplo para os outros, né? Para as pessoas. Então, parabéns aos dois, mais uma vez. Que Deus continue os abençoando e que as crianças cresçam com esse mesmo espírito, essa espiritualidade que os conduzirão à salvação. Porque eu sempre fico pensando, se a gente, quem sabe se Adão e Eva não tivessem errado, acho que a gente teria nascido também e seríamos felizes hoje. Então, acho que a gente vive porque Deus deu uma oportunidade de, mesmo não nascendo lá no paraíso terrestre que era antigamente, no tempo de Adão e Eva, nós nascemos aqui neste mundo e com a oportunidade de ir para aquele paraíso, de voltar para junto de Deus. Amém. Então isso é muito importante na criação dos filhos, né? Desde pequenos. Eu sempre cito como exemplo, admiro bastante também a família Brizola, né? Dona Luciana, o seu Moacir, como criaram aqueles filhos, como estão criando, e agora a senhora e o seu Célio com a Celina e o João Pedro. Então, felicidades e que realmente Deus continue os abençoando, porque desde aquele momento que a senhora disse que a sua mãe achou a Bíblia, ali começou a bênção mesmo. Verdade, com certeza. Muito bem, vamos então à oração agradecendo ao nosso Deus. Grande e poderoso Deus, somos agradecidos por mais esta oportunidade de estarmos aqui pregando a sua palavra, levando os seus ensinamentos para os nossos amigos internautas. Agradecemos a presença do Espírito Santo que orientou as nossas palavras, aquilo que aqui falamos, na expectativa de que tenha sido espiritualmente proveitoso para os nossos amigos ouvintes. Obrigado por tudo, Senhor. Dá-nos um bom sábado para nós e para todos os seus filhos. Esteja conosco, com todos os nossos familiares, com todas aquelas pessoas que convivemos. Pedimos também por todos aqueles que estão enfrentando qualquer tipo de sofrimento físico ou espiritual no mundo inteiro. Estamos vendo diariamente a fome que assola a África, os países da África, o sofrimento daquelas pessoas é algo emocionante que a gente fica triste de ver. O que estão passando aquelas crianças, adultos e também idosos morrendo de fome. E também agora chegando mais perto na Venezuela também, as pessoas estão migrando, estão procurando sair do país em busca da sobrevivência. Pedimos ao Senhor que esteja com os nossos queridos irmãos, que os proteja, que os abençoe. Nós pedimos e agradecemos tudo em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. Amém, Senhor.